Olá, alunos de Administração e Ciências Contábeis. Muito bem-vindos à aula de Modelo de Gestão. Eu sou o professor Léo Martins e estarei ministrando essa aula hoje para vocês um pouquinho à distância. Retomando ao nosso plano de ensino, vale ressaltar nesse plano de ensino o nosso objetivo, que é desenvolver em cada um de vocês acadêmicos as competências gerais ou fundamento de área de acordo com as unidades de ensino estudado, com foco nas habilidades necessárias para a atuação profissional. Deixo como sugestão que vocês possam continuar a leitura da proposta metodológica e dos demais itens da nossa ementa e nosso site para que vocês possam acompanhar melhor as nossas práticas pedagógicas. Em nossas aulas anteriores, nós finalizamos a unidade 1, Modelo de Gestão e Processos Gerenciais. A partir dessa aula e do próximo encontros, nós estaremos discutindo sobre planejamento, processos, tecnologias e ferramentas de gestão. Especificamente para a aula de hoje, serão duas sessões em si, planejamento e atuação do gestor e planejamento, tipologias, processos e aspectos na prática. Olá, estudante! Nesta primeira sessão, Planejamento e Atuação do Gestor, você terá a oportunidade de conhecer o primeiro dos processos gerenciais, o planejamento que o gestor utiliza em sua atuação na organização para garantir que suas ações gerenciais atinjam as expectativas esperadas. Como principal agente de mudança organizacional e assumindo o papel de tomador de decisão, o gestor enfrenta cotidianamente situação em que é necessário parar e planejar suas ações para aumentar as chances de obter sucesso em sua atuação. Na unidade anterior, nós vimos as etapas para o processo de tomada de decisão. Relembrando cada uma delas, inicialmente nós temos identificar os problemas, em seguida, coletar informações relevantes, depois desenvolver alternativas, avaliar cada alternativa, selecionar a melhor alternativa, implementar a decisão e, por fim, acompanhar e avaliar. Os principais processos gerenciais são planejamento, organização, coordenação e controle, o que nós chamamos na administração de POC. Planejamento. O planejamento, em termos de administração de um negócio, envolve ações como previsão de condições futuras, definição de novos objetivos, criação de metodologias para alcançar esses objetivos. Isso significa que alguém, na posição de administrador, precisa ser bom na tomada de decisão. E na prática, o planejamento é um processo que consiste em várias etapas. Os planejadores devem começar conhecendo a situação de sua empresa, em especial as mais críticas enfrentadas pela organização. Isso pode estar relacionado com as condições econômicas do momento, a força de concorrentes ou até mesmo problemas de seus clientes. Em seguida, é preciso traçar cenário e tentar prever condições futuras. Esses dois conjuntos de informações formarão a base do planejamento. Durante seus estudos, Fayol também reconheceu que o planejamento eficaz deve levar em conta incidentes inesperados que possam surgir, e não de fixar apenas em planos rígidos e inflexíveis. Na prática, existem diferentes tipos de planejamento, que podem ser planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico é aquele onde serão definidas metas específicas guiadas pelo objetivo maior. Isso significa que o planejamento estratégico é aquele que deve focar a longo prazo. Concentra-se, então, no desenvolvimento duradouro da organização. O nível estratégico não olha para dentro da empresa, do que pode fazer ou como pode fazer.
A estratégia, na verdade, considera as intenções e propósitos dos negócios como um todo. Exemplo, triplicar o faturamento nos próximos 2 anos. Ao fazer essa proposta de triplicar o faturamento nos próximos 2 anos, a empresa em si e a pessoa que está planejando, ela vai identificar diversos itens no cenário, como qual é a realidade atual da empresa, qual limitações essa realidade nos pode impor, qual é o cenário da área de atuação da empresa e como elas estão mudando, quais são os principais fatores que alteram essas ações. E aí a gente pode ter como exemplo justamente triplicar o faturamento nos próximos 2 anos. Será que uma empresa hoje ela consegue fazer isso nos próximos 2 anos? Qual tipo de empresa que seria uma pequena empresa, um MEI, por exemplo? Então, tudo isso são ideias, né? Então, falando um pouquinho do MEI, uma empresa que hoje começa pelo MEI, ela vai ter um propósito de crescimento. Então ela começa hoje com MEI, depois de MEI, ela pensa em de repente aumentar o seu faturamento, aumentando seu faturamento, ela também está aumentando o seu lucro. Então, esses planejamentos estratégicos é da empresa como um todo e ela determina como que ela quer estar em um determinado tempo em si. Pode ser 2 anos, pode ser 10 anos e assim vai indo. E depende muito com o estilo de gestão da empresa, né? De acordo com o estilo do gestor, esses planos também podem modificar. O planejamento tático é mais um exemplo do planejamento estratégico de uma empresa, mas a grande diferença é que ele não é tão abrangente como o modelo anterior. Aqui a ideia é ter um planejamento focado a médio prazo. Então, se nós tivermos como objetivo triplicar o faturamento da empresa nos próximos 2 anos, para isso eu tenho que traçar algumas táticas. E essas táticas podem ser realizar campanha de marketing, qualificar os meus profissionais, diversificar o orçamento. E quando a gente fala de campanha de marketing, a gente pensa em preço, praça, produto, promoção, todos esses elementos aí. Quando a gente fala ali em planejamento de marketing, é um tipo de planejamento que está presente em todas as empresas, de diferente porte, diferente tipo, e elas são as metas de fato que a empresa tem que alcançar a médio prazo. Também costuma ter uma abrangência mais restrita, atendo apenas alguns setores da empresa. Por exemplo, eu posso focar somente na linha de produção. Para aumentar mais a produção, eu preciso vender mais, e aí eu trabalho muito com campanha de marketing. E essas questões de planejamento tático a gente tem que responder algumas perguntas, como o que fazer, como fazer, dá para fazer e qual é o melhor caminho a seguir. O planejamento operacional é feito para atingir os objetivos de curto prazo da empresa. Ele é usado para definir prioridades e alinhar os recursos de uma forma que leva a empresa no caminho para atingir suas metas. Esse planejamento é feito para apoiar os planejamentos estratégicos e também o planejamento tático. Nesse processo, torna os objetivos de curto prazo da empresa mais claros, assim como meios para atingir esses objetivos também são descobertos. O planejamento operacional, ele desbruça principalmente a curto prazo. Então nós temos tomada de decisão a todo instante de planejamento e controle de produção, os equipamentos que devem ser utilizados ou não dentro da empresa, em qual local eu vou alocar as pessoas, se de repente tem um setor que está precisando de mais funcionários, ou se algum funcionário faltou, eu vou poder alocar o outro em tal lugar. Relacionamento com estoque, todo instante a gente está analisando, verificando estoque em si, processo diário de um negócio e os próprios departamentos da empresa. Toda vez que nós trabalhamos com uma empresa e pensamos em empresas, nós temos ali a empresa como uma instituição. E por ela ser uma instituição, a instituição é o agrupamento sistemático de pessoas que são reunidas para realizar um propósito específico. Esses propósitos são os objetivos às quais a empresa incumbe cada uma das pessoas. Para tanto,
é necessário que cada pessoa tenha a sua responsabilidade e saiba se localizar adequadamente dentro de uma pirâmide hierárquica como essa que está representada. Cada uma dessas etapas e cada um desses níveis, né, dessa pirâmide, ele vai demonstrar responsabilidades e limites diferentes entre uma seção e a outra. Essa pirâmide ela é organizada em 4 níveis, e no nível mais baixo em si, na base dessa pirâmide em si, nós temos ali o nível operacional, que realizam as tarefas específicas produzindo bens e serviços. No nível gerencial, os trabalhos dos funcionários operacionais é supervisionado pelos gerentes. Já na média gerência, estão os gestores responsáveis por atingir os objetivos e metas dos departamentos, a partir dos objetivos globais que são definidos pela alta gerência, que também define as políticas que orientam a busca desses objetivos na organização. As competências gerenciais, elas são as técnicas, interpessoais e conceitual. Alguns autores trazem a conceitual política separada, mas também estão todas juntas ali. À medida que você sobe em coordenação, médio ou top, aí no caso seria a alta gerência, né? À medida que nós subimos ali, mais conceitual precisamos ser. Então, inicialmente, nós passamos a ter na coordenação técnico, em que a gente tem que saber fazer, para saber acompanhar, para saber cobrar. E a todo instante também, né? À medida que a gente vai subindo, nós vamos tendo muito a relação interpessoal. Ela é importante em todos os aspectos e todos os níveis. Mas quando você sobe mais ainda e você chega na alta gerência, ou seja, no top, faz necessário você saber muita coisa sobre fundamentação conceitual, os conceitos que estão abordados e, inclusive, a questões políticas e econômicas que estão em volta da nossa organização em si. Quando nós falamos da palavra gestor, nós temos que lembrar que gestor ele faz parte da gerência. Então, o gestor é todo aquele cuja sua situação é representada pela lealdade aos propósitos da empresa, ao mesmo tempo que necessita conquistar a confiança e o respeito das pessoas que conduz e que se subordina a ele. Então, nota que o gestor ele faz o meio de campo entre os interesses e expectativas organizacionais e os interesses e expectativas das pessoas e dos grupos que trabalham na empresa. Então, o gestor ele é uma pessoa que faz parte da gerência da empresa e que pode sim tomar algumas decisões. Por sua vez, o poder, como parte das competências, né, políticas do próprio gestor em si, ele significa o poder legítimo das pessoas, o poder legítimo do gestor, que foi outorgado pela organização. Então, o poder não é ser abusivo, o poder não é mandar, o poder não é querer ser melhor que os outros, isso não é ser o poder. O poder está na legitimidade que o cargo dele corresponde e está na legitimidade que ele pode tomar certas decisões, em contrapartida, outras pessoas não teriam essa mesma legitimidade. Então, uma mudança no processo produtivo, uma mudança na forma de realizar algumas atividades, isso aí quem tem o poder de legitimar isso daí seria o gestor daquele processo. Robbins, DeCenzo, Volter, 2014, afirmam que a única certeza no cotidiano de um gestor organizacional é a mudança. Isso significa que a turbulência no ambiente de negócio traz novos cenários constantemente, e o gestor deve estar preparado para lidar com os novos desafios. Dentre os principais desafios, temos a competitividade global, cuja queda de fronteiras representa uma importante questão para os gestores, não somente pela concorrência das empresas globais, como também para lidar com a diversidade cultural, que reúne valores, moral, costumes e leis de vários países entre os funcionários das grandes empresas.
O aspecto da diversidade também envolve diferença de gênero, credo, deficiência e outra, que você já viu na sessão anterior. Outro aspecto contemporâneo que demanda a atenção dos gestores é a tecnologia. Tanto o avanço das tecnologias de produção, como o próprio trabalho do gestor e das pessoas e grupos. Retomando a questão de mudança no cotidiano do gestor organizacional, é um fenômeno presente nas operações, nos relacionamentos interpessoais e trabalhista, e na forma de as empresas obterem competitividade. Para superar os desafios das mudanças, os gestores têm dado atenção a tecnologias de gestão voltada para a qualidade e a melhoria contínua como forma de levar as empresas a obterem competitividade e aumentarem a rentabilidade, englobando também questões de responsabilidade social e ética. Nesse momento, vamos ver a seção 2, Planejamento, processos, tecnologias e ferramentas de gestão e tendências. Conforme Maximiano 2010, os processos de planejamento têm 3 etapas: dados de entrada, processos de planejamento e elaboração dos planos, representado na figura que é ilustrada na tela. Na etapa dos dados de entrada, o gestor reúne informações sobre o presente, passado e o futuro a respeito do ambiente externo e dos sistemas internos da organização, que demonstra o cenário atual com o qual ele deve lidar, demandas, ameaças, oportunidades e o que mais considerar adequado para a tomada de decisão. No processamento de planejamento, os dados de entrada são transformados em novas informações, por meio de interpretação das informações, identificação das alternativas e avaliação dessas alternativas para a escolha do curso das ações. A elaboração dos planos finaliza o processo de planejamento, que transforma os dados da entrada e resulta em um plano que define os objetivos a serem alcançados, os recursos necessários e como as ações serão controladas para garantir a realização dos objetivos. Williams apresenta como o gestor pode criar um plano de negócio conforme ilustrado na figura. Na etapa 1, são fixadas metas que precisam ser necessariamente desafiantes para proporcionar um alvo a ser atingido, que permita medir e avaliar o sucesso para conduzir e envolver as pessoas. No segundo momento, criar um compromisso é determinação para atingir as metas, para motivar as pessoas nesse sentido, por meio de uma definição coletiva dessas metas com a participação da equipe. No terceiro caminho, desenvolver os planos de ação eficazes. Quem vai fazer o quê, quando e como. No quarto, devemos acompanhar os cumprimentos das metas. No quinto, manter a flexibilidade. E, como de praxe, devemos ter os feedback, que é a revisão de planos existentes ou o início de novos processos de planejamento. Conforme vimos anteriormente, os 3 níveis de planejamento são estratégico, táticos e operacionais. O nível estratégico, ele aborda toda a instituição. O nível tático é o intermediário da instituição. Aborda seus departamentos e as gestões como um todo. E depois nós temos o nível operacional, que é diretamente as linhas e processos produtivos de si. Quando a gente fala de planejamento estratégico, nós estamos trabalhando com a questão de mapeamento ambiental, avaliações das forças e limitações da organização. Para isso, uma das ferramentas importantes é a análise SWOT, que vocês devem estar estudando futuramente. O plano tático, ele tem a tradução e interpretação das decisões estratégicas em planos concretos para cada nível e cada departamento. Depois disso, nós temos os planos operacionais, que são os desdobramentos dos planos táticos para cada departamento em planos operacionais para cada tarefa que devem ser cumprida. Essa foi a nossa aula do dia de hoje, em que nós discutimos 2 sessões. Dentro da unidade 2, planejamento, nós discutimos planejamento e atuação do gestor, em seguida planejamento, tipologia e processos e aspectos da prática. Desejo a vocês bom estudo e que vocês possam retornar ao nosso fórum para que vocês possam discutir, tirar dúvidas, dentre outras, eu estar à disposição de vocês.